aqui um assunto que merece toda seriedade e senso de urgência, principalmente das nossas autoridades, para trazer algum alento e perspectiva de reconstrução por aqueles afetados por essa onda de focos de incêndio se alastrando o Brasilzão afora. Isso porque a gente não pode subestimar o impacto que está tendo esse grau de fumaça que está encobrindo a maior parte do nosso país. É inacreditável o ponto que nós chegamos. O clima segue quente, seco, cinza, apocalíptico até para alguns, e aqui não tem exagero, tá? E estamos de volta, inclusive, para você que está sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Na verdade, daqui a pouquinho, melhor dizendo, a gente vai seguir também repercutindo já a intervenção do Supremo Tribunal Federal para tentar trazer alguma ação concreta nesse sentido. Inclusive na figura do ministro Flávio Dino, que determinou a convocação de mais bombeiros, mais serviços de fiscalização de rodovias e também ali realmente fazer uso de aviões para combater os incêndios. O ministro Dino, claro, disse que a gente está enfrentando uma pandemia de incêndios. Essa foi a expressão que ele usou e eu acho que não tem nenhuma hipérbole nesse sentido. A pior seca em 44 anos. Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se agora vai. A gente vai estar trazendo já uma entrevista de quem realmente está sentindo na pele as consequências devastadoras das queimadas. Mas o nosso David de Tarso, deixa até você introduzir, então, o nosso próximo convidado. Exatamente. Diversos produtores rurais estão sofrendo com esses efeitos das queimadas e a gente vai conversar com o João Paulo Marchetti, que é produtor no interior de São Paulo, perdeu 20 hectares de pastagens com o fogo, a quem eu agradeço demais, ele já está com a gente aqui. Muito bom dia. Bom dia, David. Bom dia, André. Bom dia a toda a bancada do Morning Show. Explica pra gente quanto que você perdeu, como que foi quando o fogo chegou à sua propriedade, principalmente como estão os vizinhos aí, você que é de Lucélia, no interior paulista, né? Certo. Aqui pra gente, começou tudo no dia 22, né? Numa quinta-feira. Aí nós conseguimos combater por volta das 8 horas da noite, conseguiu dar uma amenizada, só que ficou muito foco de árvore seca, queimando, que a gente não conseguiu ter acesso. João Paulo? Aí na sexta... Oi. Me perdoa a interrupção, só para anunciar o retorno aqui do sinal para você sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio no Morning Show. Estamos aqui com realmente quem está sentindo na pele as consequências das queimadas se alastrando o Brasil afora. Estamos aqui com o João Paulo Marchetti, produtor aqui do interior de São Paulo. Perdeu 20 hectares de pastagens com fogo e está nos trazendo o relato dele, que com certeza é o relato compartilhado por muitos outros produtores, que representa essa tragédia por completo. João Paulo, a palavra é sua, perdão pela interrupção. Que isso. Então, aqui pra gente começou na quinta-feira, né? Na quinta nós tivemos um trabalho intenso já e por volta das 8 horas nós conseguimos combater. Só que ficou muito foco, muita árvore seca queimando que a gente não tinha acesso para poder estar apagando. Aí na sexta-feira, como começou aquele dia com bastante vento, voaram faíscas nas matas, aí foi onde perdeu o controle e foi um dia intenso de trabalho, exaustivo, muitas percas. Na nossa área, nós perdemos 20 hectares de pastagem e mais ou menos uns 1.500 metros de cerca. Só que, somando toda a região aqui, Lucélia e São Mourão, foram 5.130 hectares de perca. A gente precisa, diante desse relato aqui, emocionado, trágico, eu vou trazer nosso Mano Ferreira aqui, João Paulo, também para a gente entender o que pode estar sendo feito para as autoridades estender alguma mão, algum alento, alguma perspectiva para você se reerguer o quanto antes. Mano? Bom dia, João. Em primeiro lugar, nossa solidariedade aí por esse prejuízo e essa situação tão complicada de lidar. Eu queria também te ouvir a respeito de algumas declarações que autoridades ligadas ao Ministério do Meio Ambiente têm feito, no sentido de praticamente jogar boa parte da culpa pelas queimadas nos produtores rurais brasileiros, dizendo que nós temos uma cultura ultrapassada de utilizar o fogo como instrumento de manejo do terreno. Eu queria que você desse um relato. Isso procede? Você, por exemplo, usa o fogo como ferramenta de manejo na sua propriedade ou o governo está tentando jogar para os produtores rurais uma culpa que não faz sentido? Então, na nossa propriedade a gente não tem essa prática, né? Hoje não usa, principalmente nessa época do ano, de acordo com a seca que a gente vem sofrendo muito, é extremamente proibido. Os vizinhos também não usam, cana hoje não pode mais ser queimada também. Só que às vezes acontece, um proprietário vai queimar um lixo na sua propriedade
e com o vento que estava passando, pula numa área de cana e se torna essa confusão que aconteceu, né? Não, sem dúvida alguma, a gente, claro, estende aí o nosso abraço, João Paulo. Qualquer palavra que a gente vier a falar aqui, claro que não vai atenuar aí o prejuízo e, claro, a dor que você está tendo que lidar para poder se reinventar o quanto antes. Mas portas abertas sempre aqui no nosso Morning Show. A gente agradece a sua presença. Fica à vontade até para fazer um comentário final, dando um panorama da situação toda e a sua perspectiva olhando para frente. A nossa perspectiva hoje é a volta das chuvas para poder amenizar um pouco, que hoje a gente sofre muito com a falta de pastagem, né? Como queimou muito, então a gente está tendo que manter o gado confinado em pasto pequeno, mantendo na ração até conseguir refazer todas as cercas que foram queimadas e chover para estar brotando essas áreas devastadas pelo fogo, né? Mas estamos aí, estamos na luta, vamos recuperar, vamos reerguer tudo com a graça de Deus. É isso aí. Grande João Paulo Marchê, conta com a gente aqui, tá, cara? E segue firme e forte aí, vai dar tudo certo. E Deus te abençoe. Tamo junto. Um bom dia, muito obrigado. Meus amigos, a gente, claro, vai seguir adiante aqui, muita coisa pra gente repercutir ainda. Chega a ser, enfim, lamentável que, não que ele esteja errado, tá, mas que caiba ao STF, né, mano, ter que fazer esse tipo de intervenção para poder, diante da apatia e falta de coordenação absoluta do governo federal. Governo federal esse que acabou mudando o nome da pasta do meio ambiente para a pasta do meio ambiente e mudanças climáticas. Uma daquelas ironias do destino, né? Não, outra ironia, Marinho, é que a ação que gerou essa decisão do ministro Flávio Dino foi ingressada no Supremo Tribunal Federal pela Rede Sustentabilidade, partido da atual ministra Marina Silva, que, portanto, compõe a base do governo federal, ainda na época do governo Bolsonaro. E agora a decisão é tomada, digamos assim, determinando ao próprio governo que a rede integra. Então, é uma ironia curiosa e a gente vê, na minha visão, eu fico um pouco incomodado com esse tipo de situação, porque é, na prática, uma decisão que deveria ser do Executivo, mais uma vez sendo judicializada. Boa, meu querido Mano.